Boa tarde. Então, eu vou-vos explicar a diferença entre consultas de psicoterapia e consultas de desbloqueio emocional. Antes de mais, na dúvida, consultas de desbloqueio emocional. As consultas de psicoterapia são sempre dadas por psicólogos. Portanto, são psicólogos, na nossa clínica são todos membros da ordem. Eles têm o número da cédula deles da ordem, portanto, para que eles possam exercer consultas de psicologia ou de psicoterapia, eles têm que ter feito faculdade e têm que ter tido também um estágio profissional e, posteriormente, serem aprovados como membros da ordem. No caso das nossas consultas de bloqueio emocional, elas são dadas por terapeutas integrativos ou holísticos, como vocês quiserem chamar. Esta técnica é uma técnica que atua a nível holístico, portanto, não tem nada a ver com cursos ou formações que vêm da faculdade. São técnicas que integram a ciência moderna e, portanto, nós vimos aqui como complemento àquilo que é feito em outros locais. Uma não invalida a outra, portanto, pessoas que possam estar a ser acompanhadas em psicoterapia ou psicologia podem fazer consultas de bloqueio emocional. As consultas de bloqueio emocional são direcionadas para todo o tipo de sintomas físicos, doenças, todo o tipo de diagnósticos, problemas financeiros, relacionais, problemas familiares, todo o tipo de dores e sintomas precisam e carecem de consultas de bloqueio emocional. Nas consultas de bloqueio emocional, o que nós fazemos enquanto terapeutas é identificar quais são os órgãos daquele paciente onde estão alojadas as emoções que fizeram com que ele desenvolvesse determinada doença ou determinado sintoma. Mas simplificando, para que vocês consigam vender de uma forma mais fácil, as consultas de bloqueio emocional são necessárias para todas as pessoas que têm atualmente sintomas físicos e sintomas emocionais relacionados com tudo, dores de costas, mas também com ansiedade, não é? O nosso público vem muito falar-nos sobre a ansiedade. No entanto, as consultas de bloqueio emocional são aconselhadas a toda a gente que tem hérnias, que tem problemas de estrutura, estou a falar de problemas ósseos. Também nesses casos é aconselhado, e nós temos casos dentro da clínica de pessoas que tinham hérnias e deixaram e não foram operadas. Claro, nós nunca podemos prometer nada, mas nós temos casos incríveis. Casos de cancro também aconselhamos. Casos de qualquer tipo de doenças. E nós estamos a falar daquelas que o mundo diz que é reversível e daquelas que o mundo diz que não é. Fibromialgia, nós temos muitos casos de pessoas que deixaram de ter dores por completo, deixaram de ter que tomar medicação regular. Nós temos casos de endometriose, temos casos de, além da ansiedade, né? Temos casos de várias dores físicas que cessam logo na primeira sessão. E quero dizer-vos também isto. Logo na primeira sessão é possível identificar quais foram os momentos que geraram aqueles bloqueios emocionais. Em termos de processo de tratamento, nós aconselhamos sempre 3 a 4 consultas para cada paciente. Portanto, 3 a 4 consultas de desbloqueio emocional para cada sintoma específico. Mas será sempre o terapeuta a ver se realmente aquela pessoa precisa de mais ou não. Normalmente as consultas de desbloqueio emocional são espaçadas de um mês e as consultas de psicoterapia depende daquilo que o psicólogo aconselha, mas normalmente de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, em casos mais extremos, uma em uma semana. Portanto, aqui só para vocês perceberem em termos de comparação. Os valores das consultas de psicoterapia são bem mais baixos, eu vou depois deixar da tabela, das de bloqueio emocional são mais altos, então às vezes nós, dependendo da pessoa com quem estivermos a falar, vamos aconselhar uma ou outra, mas as consultas de desbloqueio emocional são mais abrangentes no sentido que nós podemos ajudar a pessoa a libertar-se das dores físicas, enquanto as consultas de psicoterapia, normalmente nós direcionamos os nossos pacientes quando eles já têm mais questões emocionais para resolver e não tanto dores físicas. E falando sobre estas sessões, portanto, eu quero que, em linhas gerais, toda a gente precisa de fazer terapia. Quer seja consultas de bloqueio emocional, quer seja consultas de psicoterapia, toda a gente precisa de fazer consultas de terapia, porque todos nós somos seres emocionais. 98% das doenças são geradas através de fatores emocionais, portanto, é mais difícil que nós manifestemos doenças no futuro se nós estivermos a cuidar das nossas emoções, e é esse o objetivo quando nós fazemos processos terapêuticos e aqui na nossa clínica, o nosso objetivo é ajudar os nossos pacientes a estarem bem, não agora, mas no longo prazo. Não queremos aqui ninguém que seja dependente de nós, apesar de termos pessoas que recorrem a nós recorrentemente, nós não queremos criar aquela dependência ou obrigatoriedade da pessoa ficar connosco se ela não quiser. Então, quero explicar-vos isso. Além disso, consultas de psicoterapia, também agora de vos dizer,
nós passamos recibo e ele é direcionado para a área da saúde, então podem colocar para seguros de saúde, podem, também faz desconto para o IRS, portanto, podem também utilizar isto no processo de venda, explicando ao paciente que é um investimento, mas que depois vai ter retorno no IRS e que se tiver seguro de saúde, inclusive, pode ter retorno total, dependendo do seguro de saúde que ele tem. É só pedir-nos a fatura, solicitar-nos a fatura. Na verdade, não tem que solicitar, porque nós enviamos a fatura, quer ele queira, quer não. Mas se quiser, nós enviamos então a fatura e ele coloca para o seguro, tentando então reverter o valor das consultas. Mais coisas importantes para vos dizer. Todos os nossos pacientes que não estejam a ter consultas deviam ter consultas, porque nós todos deveríamos estar a ser acompanhados regularmente então na área da terapia para aprendermos ferramentas de lidarmos melhor com as nossas emoções. E esta é a minha visão enquanto terapeuta, não só enquanto dona da clínica, mas também enquanto Rafaela, que não é terapeuta. Ou seja, a paciente Rafaela que percebeu que, por ser acompanhada regularmente, preveniu uma série de problemas no futuro e que eu acredito piamente que isso mudou a minha vida e, portanto, eu trago-vos aqui também como um exemplo pessoal para algo que eu acredito que muda a vida dos nossos pacientes, é isso que nós observamos, principalmente nos nossos acompanhamentos, onde incluem consultas regulares. Acho que resumi um pouco os diferentes tipos de consultas. Temos um terceiro tipo de consulta, que são as consultas coletivas. Da mesma forma que nas consultas individuais de desbloqueio emocional, nas consultas coletivas nós também identificamos os pontos de bloqueio e fazemos o processo de desbloqueio emocional para aquele grupo que está ali. Então, as consultas coletivas são em Zoom, estão várias pessoas nessa consulta. Eu vou colocar também um exemplo para vocês poderem assistir a uma consulta coletiva aqui. Mas no fundo está toda a gente numa sala de Zoom, eu faço a identificação dos pontos de bloqueio, que aquele grupo tem e posteriormente o processo de desbloqueio emocional e nós temos resultados incríveis também nas consultas coletivas. Só que como é mais difícil de explicar ao paciente, eu prefiro vender-lhe consultas individuais, nem que sejam consultas de psicoterapia, do que estar a vender coletivas, porque muitas vezes cria uma barreira mental ao cliente. Então, nós normalmente só vendemos consultas coletivas a clientes ou pacientes nossos que já tenham tido consultas, portanto, que vêm dos nossos acompanhamentos. Normalmente, quem vem de algum dos nossos acompanhamentos já fez consultas coletivas. A esses nós vendemos, é mais fácil eles entenderem porque já participaram em alguma. E normalmente a clientes que nunca têm consultas connosco, nós preferimos o método tradicional de consultas individuais ou então algum dos nossos programas de acompanhamento, preferencialmente o Ascensão Áurea, porque inclui consultas individuais e o acompanhamento em grupo também. Há alguma dúvida? Entre em contacto.